diante de todo esse cenário que a gente está vendo, onde a inflação corrói o patrimônio e a gente precisa proteger dela, onde que a gente encontra, a gente vê oportunidade e onde é risco que tem que Não vale sair a pena fora. entrar. Eu acho que só retomando o ponto que você colocou agora, acho que tem uma maneira interessante de você pensar, né? Por exemplo, quando a gente olha contra o CDI, você até falou em inflação mais como sendo melhor para avaliar o patrimônio das famílias, eu concordo com você, acho que inflação mais é melhor mesmo. Tem uma premissa em relação ao CDI, os juros são altos no Brasil e eles serão altos sempre que for necessário acima da inflação, porque você tem que remunerar o investidor, né, para ficar no país, para continuar em reais aqui. E quando a gente tem um Banco Central independente, ele tem uma meta de entregar a inflação dentro de uma certa banda. Se ele colocar esses juros abaixo da inflação, ele vai acelerar a inflação para frente e não vai perder o controle. Essa premissa existe, mas a gente teve 2 momentos na história recente que não aconteceu. Em 2015, a gente teve uma determinação de juros abaixo da inflação durante algum tempo, né, que teve um efeito em câmbio, e na pandemia a gente também teve os juros abaixo da inflação por um tempo, que também acabou tendo efeito em câmbio. Então, essa premissa, né, que se eu fizer o benchmark em relação ao CDI, eu vou estar garantido inflação mais, é uma premissa que até vale em períodos longos no Brasil, mas ela tem suas limitações, e já teve algum período que não aconteceu. Quando você trava um papel inflação mais, aí sim você garante que você vai ter inflação mais, né? O outro você está assumindo que um histórico vai continuar valendo, e a gente pode ter episódios que isso não vai. Só quis fazer esse comentário porque eu acho que vale a pena olhar, né? E no seu outro ponto, quer dizer, o que vale a pena assumir de risco versus o que não vale a pena, né? O que não é oportunidade, você mencionou a dimensão de crédito, né? Esse é um ponto importante. Se você tem um papel do governo que te paga inflação mais 7,6, ele cria uma dificuldade, né, para uma empresa que vai se financiar a inflação mais a longo prazo, porque ela tem que partir daí, né? Mesmo que tenha isenção, né, uma debênture de infraestrutura, ela vai ter que ter, por definição, por livro-texto, né, um pouquinho mais de risco do que o soberano, porque o soberano pode emitir real e pagar você, a empresa não, ela vai ter que gerar negócio para pegar o real e te pagar. Então, tem que ter um spread, tem que ter um valor a mais para você investir no crédito privado. E muitas vezes as pessoas olham simplesmente para a parte de retorno e não olham isso. Então tem uma maneira de você fazer que é, primeiro, não ter tudo que você quiser fazer, por exemplo, inflação mais em crédito privado, tenha debênture de infraestrutura, tenha posições que são vantajosas, interessa até por questão de isenção de imposto, mas tenha também um pouco em posição soberana, né, no papel ligado à inflação do governo, para você ter um pouquinho fora de risco de crédito. E nessa parte de crédito você tem algumas alternativas. Você distribui para alguém que faça isso profissionalmente, alguém que analise crédito profissionalmente, e pulverize, né? O gestor profissional ele vai pulverizar. Se você não tiver com gestor profissional e estiver fazendo diretamente ativo a ativo, você vai ter que pulverizar em setores diferentes, porque quem já passou por default de crédito, né, aí é perda permanente. Aí você tem um valor investido ali, não é se vai dar inflação mais, inflação menos, CDI mais, CDI menos, é o principal que você investiu virando zero, né? Então é muito mais risco do que as pessoas às vezes entendem, né, quando você vai para uma posição desse tipo. Então é risco de principal. Então, lógico, faz parte da carteira, interessa, mas quanto mais altos os juros, mais você acaba expulsando a possibilidade de investir em créditos mais arriscados, né? Se os juros são baixos, dá para ir para high yield. Se os juros são altos, deveria ficar em créditos melhores, aí, de empresas maiores, porque fica muito difícil pagar quando o nível de juros é muito alto. Perfeito, perfeito.